Após o jogo do Real Madrid contra o Olympiacos nesta quarta-feira, o Mbappé finalmente falou da atuação do seu colega de time Vini Júnior. Bom, o Mbappé jogou demais nesse jogo, isso é inegável. O cara botou pra quebrar fazendo 4 gols na partida. Por um lado, o goleador imparável. Por outro, o talento explosivo que transforma partidas. A partida do Real Madrid contra o Olympiacos pela Champions League virou palco de uma declaração forte de Mbappé sobre Vinícius Júnior. E olha, o que ele falou pode incendiar ainda mais a disputa interna e levantar debates pesados sobre quem realmente faz diferença no ataque merengue. Então fica até o final que eu vou destrinchar tudo pra você. A atuação, os números, o contexto e o que é a imprensa. E no final vou querer a sua opinião sobre tudo isso. No jogo desta quarta, o Real Madrid venceu o Olympiacos por 4-3, com uma atuação impecável de Mbappé. Ele balançou as redes 4 vezes, um verdadeiro show de poder ofensivo, mas as bolas não caíram do céu por acaso. Por trás dos gols, houve construção, velocidade e criatividade. E quem ajudou a dar forças para isso foi Vinícius Júnior. Depois da partida, no calor da emoção, Mbappé não poupou elogios ao brasileiro. Ele estava muito bem-humorado e disse as seguintes palavras em entrevista: "Acho horrível um lateral ter de enfrentar o Vini por 1h30. Com essa frase, o francês não só reconheceu a vingança constante da marcação sobre Vini, como também validou a influência do companheiro em campo. Desde que Mbappé chegou ao Real, muito se falou sobre a dupla de peso, mas também sobre o atrito ou a disputa de protagonismo entre os dois jogadores. Mas recentemente, o próprio Mbappé admitiu que a relação entre os dois evoluiu. Ele é um grande jogador e uma ótima pessoa, e disse que a sintonia no ataque do Real está melhor neste ano. A atuação de Vinícius Júnior contra o Olympiacos mostrou por que poucos jogadores, talvez nenhum no futebol mundial, hoje conseguem desequilibrar como ele. Ele rompe, dribla, cria espaços, força o recuo da defesa adversária e abre caminhos. E mais, mesmo com o Mbappé marcando 4 vezes, parte desses gols nasceu de combinações ofensivas, passes, movimentações e inteligência de Vini. O francês fez questão de destacar exatamente esse poder de alterar a dinâmica de um jogo em uma jogada só. O contexto atual no Real Madrid também é parte do pano de fundo. Xabi Alonso vinha trocando a escalação, alternando Vini Júnior, o que gerou questionamentos sobre a titularidade dele. Com esse tipo de declaração pública de Mbappé, a pressão para dar continuidade ao Vini Júnior no time titular cresce. Afinal, se o próprio camisa 10 destaca o colega como fundamental, fica difícil ignorar o impacto dele em campo. E Xabi Alonso também falou do Vini em uma de suas entrevistas. O técnico disse sobre a relação que tem com o Vini. Olha só o que ele disse no vídeo. El último partido Vinicius fue banquillo, 4 ya desde el principio de esta temporada. Se habla mucho de vuestra relación, Xavi. ¿Qué hay de verdad en todo lo que se dice? ¿Cómo es la relación con Vini? Es muy buena, ya nos vamos conociendo mejor, son muchos partidos, entonces hay un momento para todo, pero Vini es un jugador fundamental. Cuando Vini está contento, cuando está disfrutando, pues es bueno para el equipo y le necesitamos así. La relación es muy buena, tenemos confianza, hablamos antes de los partidos, sabe lo que pienso, él sabe, yo sé lo que piensa él. E essa é a melhor maneira de tomar as decisões conjuntamente. Os veículos de mídia da Europa e do mundo praticamente celebraram a performance de gala da dupla. Muitos elogios a Mbappé pelos gols, mas também reconhecimento da importância de Vini Júnior para desbloquear a defesa adversária e dar ritmo ao ataque. O brasileiro foi apontado como capaz de mudar o rumo do jogo desde o primeiro lance. A atuação serviu para aliviar dúvidas sobre sua condição de titular, ao menos para os próximos jogos importantes. A confiança mútua entre Mbappé e Vini foi destacada como uma tábua de salvação ofensiva para o Real, quando o time não puder depender só de finalizações, ajudando na construção, na criação e no desequilíbrio. Inclusive, para muitos analistas, esse tipo de parceria, soma de gols, assistências, desequilíbrio e inteligência coletiva é o que pode definir a temporada do Real. Se Vini Júnior continua jogando com liberdade mais Mbappé, mantendo a precisão, o ataque merengue pode se tornar uma máquina imparável novamente. Esse elogio bomba, justamente porque reacende uma das crises silenciosas mais debatidas entre torcedores e mídia. Quem é mais determinante no ataque do Real? O que o elogio de Mbappé faz é colocar os dois papéis como complementares, não como rivais, mas como fundamentais juntos. Ele reconhece a importância de quem ajuda a gerar o caos defensivo para que as finalizações aconteçam com tranquilidade. Mas também joga holofotes sobre quem decide os lances. Porque, convenhamos, um hat-trick mais 4 gols não é pouca coisa. E isso gera o velho e bom debate. Quem realmente decide os jogos? Quem pesa mais? O que fica claro depois desse jogo e dessa declaração de Mbappé é o seguinte: o ataque do Real Madrid é uma dupla de força, e isso é uma grande vantagem. A especialidade de Vinícius Júnior em quebrar linhas, desorganizar defesas e criar desequilíbrio é tão valiosa quanto a pontaria e o faro de gol do francês. Se os dois estiverem alinhados, com liberdade, confiança e boa leitura tática, o Real tem o que dizer, e muito em qualquer competição. Esse tipo de parceria dificilmente será constante. Há egos, cobrança da torcida, jornalismo, mas já provou que pode funcionar. E a frase de Mbappé representa maturidade, consciência de grupo e, quem sabe, o início de um entrosamento que vai render frutos maiores. Se o treinador e o clube souber gerir, esse Real pode voltar a ser uma máquina ofensiva temida.
Temperatura subiu na entrevista pós-jogo. Mbappé perdeu a paciência depois de ouvir uma pergunta que, segundo ele, colocava em dúvida sua importância coletiva. O francês foi questionado se o time dependia demais dele e a reação veio na hora. Com todo respeito, mas essa foi uma pergunta muito ruim, rebateu Mbappé, visivelmente incomodado. Cada jogador tem uma função. A minha é fazer gols, mas sem o time não ganhamos nada. Essa história de dependência é coisa de quem fala de fora, não de quem vive o dia a dia. Enquanto isso, sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid segue em ascensão. A equipe chegou aos 11 pontos em 5 rodadas, somando 4 vitórias e apenas uma derrota. São 12 gols marcados, 5 sofridos e uma sensação clara de que o time está encontrando sua identidade. E falando em brilho individual, Vinícius Júnior escreveu mais um capítulo da sua história no clube. Com a assistência mais recente, o brasileiro alcançou 27 passes para gol na Champions, com a camisa do Real Madrid, igualando simplesmente Karim Benzema e Cristiano Ronaldo no topo da lista de maiores garçom do clube na competição. Um feito gigante que mostra o quanto Vini já marcou seu nome entre os maiores. E também teve polêmica. Florentino Pérez chamou Xabi Alonso para uma conversa franca no início desta semana, dias antes do duelo contra o Olympiacos. O presidente do Real Madrid aconselhou o treinador a adotar uma postura diferente no contato com os jogadores, buscando criar uma relação mais próxima e equilibrada dentro do vestiário. Florentino também fez questão de reunir o elenco e deixar claro que Xabi conta com total apoio da diretoria, um recado direto para evitar qualquer tentativa de pressionar pela demissão do técnico. Depois dessa intervenção, o clima nos bastidores merengues começou a mudar. Xabi Alonso levou o conselho a sério, ajustou sua maneira de lidar com o grupo, tornou-se mais acessível e passou a se comunicar de forma mais aberta com os atletas. A resposta foi imediata. O elenco recebeu bem a mudança, o ambiente ficou mais leve e, finalmente, o time parece pronto para focar exclusivamente no que realmente importa, o desempenho dentro de campo. Quando um jogador tão jovem, jogando aberto pela ponta e não como um meia clássico, começa a chegar perto de recordes que pertencem a lendas da Champions, isso diz muito. Diz que ele está deixando de ser apenas o nome da temporada e está começando a escrever seu nome na história da competição. E é exatamente por isso que a discussão sobre o papel dele dentro do Real Madrid cresceu tanto. Vinícius Júnior está combinando técnica, maturidade, regularidade e influência de um jeito que poucos jogadores no mundo conseguem fazer. E essa soma força uma reflexão inevitável. O Real Madrid precisa olhar para o Vini não apenas como uma estrela, mas como uma peça estrutural, alguém que molda o jeito que o time joga. E quando juntamos todos esses elementos à atuação absurda contra o Olympiacos, o respeito dos companheiros, a forma como ele muda o comportamento tático do time, as análises da imprensa e os números históricos que estão cada vez mais próximos, fica claro que não estamos falando só de uma boa fase. Estamos falando de um jogador que está empurrando a própria carreira para um novo nível dentro da Champions League. Será que estamos assistindo ao nascimento da versão mais dominante de Vinícius Júnior na história da competição? E agora, quero saber de você. Você acha que o Vini Júnior ainda vai mostrar um futebol mais refinado ainda esse ano? Acha que essa parceria vai se manter ou vai ser sabotada por vaidade, pressão ou tática? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!